Meu nome é Rodrigo Cohen e eu tenho 28 anos. Cara, então, eu tenho uma formação de 2 avós muito politizados. Então acho que eu fui pro teatro já com uma formação política. Ele não veio muito... Ele vem nesse lugar, mas não pelo estudo no tablado. Ele vem do meu avô, por exemplo. Meus avós, os 2 foram de luta contra a ditadura e etc. E meio dessa coisa intelectual de consumir cultura para formar pensamento crítico. Meu avô era do teatro também. Minha avó já mais uma coisa mais filosófica e etc. Então eu acho que a minha formação política vem deles 2 e de sempre estar assim, procurando consumir cultura e procurando ouvir as pessoas no geral, assim, eu lembro muito da minha avó. Qualquer peça que a gente ia, ela fazia questão de esperar os atores saírem para conversar com eles, sabe? É o tipo de coisa que eu ia vendo e observando mesmo dela. E eu acho que o teatro foi um primeiro passo disso, mas hoje a qualquer lugar que eu vou, eu sou muito de ouvir as pessoas. E eu acho que essa é a maior formação política que alguém pode ter, né? Mais do que você ser de enfim, esquerda, direita, centro, extrema e não sei o quê. Eu acho que formação política é ouvir pessoas, né? As pessoas só querem ser ouvidas. E depois que você faça algo em relação a isso. Mas às vezes só ser ouvida já ajuda muita coisa, né? Acho que quando a gente fala, se a gente falar, a gente já realiza muitos dos nossos desejos através da fala. Eu sempre circulei muito pela cidade, mas eu cresci até os 13, 14 no Recreio. Então, quando eu vim mais para o Itaiangá, que é onde a minha mãe mora até hoje. Que recentemente eu tô mais lá do que aqui, eu moro no Maitá. Então assim, minha casa era no Itaiangá, eu estudava em São Conrado, mas eu sempre tive amigos de todo lado, assim. E eu fazia teatro também no tablado, então também era uma galera muito Rio de Janeiro afora, assim. Então eu circulei muito por toda a cidade, assim. Eu lembro que às vezes eu conto, assim, eu falo para meus amigos do Gramadão da Lapa, né? Que tem uma coisa que não existe mais, mas que foi aterrado tudo. Mas ali era todo um gramadão, que a galera ia, ficava bebendo, etc. Com 15, 16 anos, não sei se vai poder botar isso, mas assim... Foi assim até os 18, acho que com 18 eu comecei a explorar outras regiões, assim. 19, quando acho que eu entro aqui na PUC, aqui você tem gente que é realmente de todos os lados. Então assim, eu não tinha um convívio tão grande no Rio, na Zona Norte, eu passei até mais, sabe? Eu não tinha um convívio tão grande com o Niterói, que é uma extensão um pouco aqui do Rio, mas assim, tem um comportamento parecido, né? Também não tinha um convívio tão grande, passei até um pouco mais. Cara, eu acho que nos ambientes, assim, o tablado principalmente, tinha uma coisa de ter gente de todos os lados, você sempre ouvia, você sempre conversava sobre vivências. Então, para a pessoa que é aberta, né, a conversar com outras pessoas diferentes de você, etc., você conversa sobre muita coisa, você vive através das histórias dos outros. Eu tenho uma amiga minha que ela falava uma frase linda que é tipo, ela é formada por pessoas. Então eu acho que assim, quando a gente é formado por pessoas, pela outra vivência, etc., você tem uma coisa da imaginação já conseguir te levar para outros lugares. Mas quando você vai também, você vai realizando muitas outras coisas que você já conhecia de história, sabe? Eu tenho isso, eu gosto muito de ouvir história e depois conhecer a pessoa, enfim, um lugar, ou... acho que uma pessoa, um lugar, uma entidade, sei lá. Acho que é por isso que eu gosto também de quando... É quase como você lê um livro e depois você vê o filme, que é quase como se fosse real, né? Porque materializa. Então, acho que foi um pouco esse processo de tornar toda a experiência 3D e não 2D. Ali, quando eu fiz 21, mais ou menos, 22, eu tinha um grupo muito forte da Tijuca. Então, eu passei a ter o final de semana ali naquela região... Tijuca, Buchicho, Vila Isabel, Uruguai e tal, mas não tem um lugar marcante não, é só um momento da minha vida que eu comecei a ficar mais ali por conta de amigos que moravam ali perto. Dos 12 aos 20. Eu estudei para ser ator, aí eu desisti na porta da faculdade, aí eu vim pra cá. Putz, agora eu vou ter que pegar na minha memória, né? Cara, é porque é bem o momento que a gente tá mudando, né? Mas
Eu lembro muito, assim, com 16, a primeira vez que eu fui no Circo Voador, ver lá na Lapa, né, ver um show de tipo, uma galera do tablado também. Lembro aqui na Zona Sul, lembro muito de frequentar muito teatro pequeno, porque também por conta dessa galera, e você ia muito, e incentivavam muito que você fosse a teatro. Tipo, teatro, aquele Teatro Ipanema, que não é assim, ali dentro você tem o Cândido Mendes, mas tem o Teatro Ipanema, você tem teatros menores, aquele ali no Maitá também, aquela... Sérgio Porto. Tinha um que eu não sei se existe ainda, na entrada do Jardim Botânico, que eu acho que era Tom Jobim ali. Então eu frequentava muito teatro, frequentava muito cinema, mas assim, em termos de lazer cultural era mais isso. Nessa época eu acho que a gente frequentava muito a casa das pessoas, assim, para socializar entre nós. Tinha muito uma coisa do pessoal do teatro de querer ficar muito junto e ficar... Era um pouco networking panelinha, né? Então a galera ficava junta para se fortalecer e ficar naquela coisa tipo, então se eu tiver uma oportunidade eu te chamo. E fazia muito esse contato de uma forma orgânica, eu acho que muito não pensada ainda, né? Acho que não tinha maldade, mas você vai fazendo. Se eu ficar amigo de fulano, de repente eu faço alguma coisa junto com ele e tal. E era um pouco essa construção para fazer também cena para Festu e para outros festivais, assim, etc. Então, é um pouco isso. Eu também tinha um professor no tablado que ele era muito do teatro de rua. Então, eu lembro muito com 15, 16 anos, ele botando todo mundo vestido de palhaço para fazer intervenções ali na Aerocirco Caseira. Ele fazia... Você conheceu? Vocês conheceram? Cara, ele era demais. Fiquei arrasado quando ele faleceu. E ele fazia essas intervenções, né? Então, cara, pegar pessoas de 15, 16 anos, que algumas com muita vergonha ainda, outras nem tanto, uma galera que já fazia teatro, mas pra você vestir de palhaço e ficar indo em praça, sabe? Fazer e parar ali no Jardim Botânico e fazer uma intervenção e etc. Acho que essa forma de... Eu já não sou muito tímido, mas essa forma ainda foi mais de perceber que qualquer lugar é um lugar que você pode interferir de alguma forma, mudar um pouco a vida ali das pessoas, eu acho que é isso. Com um pequeno, né? Precisa fazer coisas grandes para você ter um papel de transformação na vida. Acho que foi conquistado. Mas eu acho que porque eu acho que quem ouve também cria uma empatia para ser ouvido. E quem fala também cria uma empatia para que o outro fale, né? Eu sempre falo que a única forma que você me relacionar a minha psicóloga falava, Berta, não se expõe tanto para as pessoas, não se expõe tanto, não sei o quê. Mas eu acho que quando você fala, tipo, se expõe um pouco mais, a outra pessoa se sente aberta a se expor também. Então você constrói uma relação. Se eu era ouvido em todos os ambientes, não sei, o teatro foi um ambiente bem feroz, assim, no início, porque era muito uma panelinha de uma galera que já era da Escola Parque, que já fazia tablado, todo mundo... A outra rindo. Viveu isso também, né? Ou não, mais ou menos. Então era muito uma panelinha da galera que já vinha, já tinha um background cultural e etc. E minha família, embora consumisse, não tinha produtores culturais na família. Então era uma coisa muito mais afastada desse ambiente. Então ali foi um ambiente que eu fui mais batalhando para conquistar meu espaço. Na escola, eu estudei em escolas muito pequenas, então assim, eu não tinha muito essa questão de... Não tinha essa ferocidade que tem um colégio grande, um Pedro II, no colégio público, como Santo Agostinho, que são colégios muito grandes, assim, que as pessoas realmente têm... Tem gente que sofre muito, né, nesses colégios, porque não consegue ser ouvida. Carolina Patrícia. No ensino médio, era um QI que era dentro do Carolina Patrícia, porque o Carolina Patrícia não tinha ensino médio, e depois o Miguel Couto, que era dentro do Espaço Total. Assim, o Miguel Couto era um colégio grande até, mas minha turma tinha 17 pessoas, que era o Miguel Couto aqui em São Conrado também. Então era muito pequeno, assim, era tudo muito familiar, ia para uma coisa de você realmente... Se você forma o seu grupinho, você já é ouvido. Eu tinha um grupo de 5, 7 pessoas, já é metade da turma quase, sabe? Você já tem ali, você já é ouvido, você já tem seu espaço, você já tem todo um lugar para falar e para ser ouvido. Eu acho que eu era mais politicamente falar assim do que emocionalmente.
Acho que emocionalmente eu só desenvolvi falar sobre emoções mais pós 18, 19 anos. Mas eu sempre me coloquei muito politicamente, sempre me coloquei muito em opiniões gerais e sempre busquei muito estudar para ter embasamento para falar. Porque minha avó era muito assim, ela falava. E minha avó, ela até adorava, porque eu sempre fui muito de falar mesmo, de me colocar e etc. E minha avó até falava, cara, às vezes não precisa. Se coloca. Ela falava a frase clássica, palavra de prata, o silêncio é de ouro. Ela falava, tipo, cara, fica na tua às vezes, tá tranquilo. Então eu acho que eu só comecei a falar de emoções mesmo, de outras coisas, quando eu comecei a me relacionar amorosamente com pessoas. E aí eu acho que só começa a desenvolver isso com 19, a partir dos 19 anos. Então, eu entendi minha sexualidade mais ali pós 19 anos. E aí, eu acho que tem vários momentos, né, desse desenvolvimento da sexualidade. Então tem esse primeiro momento que eu acho que era muito assim, cara, se afirmar, né, se colocar no mundo, se afirmar. E eu acho que tinha essa coisa, e até hoje, eu sempre falo, às vezes esse momento político de você se colocar, ele vem até antes mesmo de você desenvolver suas emoções numa relação, né? Então tinha uma coisa muito mais política ali minha, de afirmação, de querer ser, de querer estar, de querer não sei o que, nanana. E hoje, 10 anos depois, né, eu tenho uma coisa muito mais de simplesmente, eu não tenho mais esse combate todo, né? Eu acho que tem uma coisa mesmo geracional e do tempo de desenvolvimento que você vai passando para as outras gerações também o combate. E eu acho que hoje o esforço maior em termos de sexualidade e política é só se relacionar em paz, né? Porque você começa a entender outras questões, a vida adulta e etc, e o peso que tem uma relação. E aí vai ficando muito mais complexo internamente e emocionalmente, se colocar emocionalmente e desenvolver-se emocionalmente com outra pessoa, do que politicamente ser uma prioridade. Mas nessa época eu lembro, eu fiz esse post mesmo e foi... realmente tava um incômodo político muito grande, né? E eu era muito politizado. A Cláudia deve lembrar bem, assim, eu era quase o insuportável de tão politizado que eu era aqui dentro, assim. E as pessoas, aqui tinha uma galera politizada ali de cinema, mas que falava, tinha um jeito de falar muito também intelectual, e eu era um politizado muito de rua, sabe? Eu realmente ia para todas as manifestações que tinha, realmente tinha uma coisa muito de ocupar os espaços, de ir, de fazer, de conversar e etc, etc. E a galera que às vezes era muito um politizado de fumar um cigarro conversando na escada das Fanchas. Então eu tinha um incômodo um pouco com isso. Dentro de publicidade não tinha ninguém, nem absolutamente ninguém assim, que falava muito, né? A galera era bem mais free, né? Não fazia muita coisa. E a galera de jornalismo eu não convivia muito. Mas era bem diferente. Mas hoje eu sou... Assim, eu acho que eu tinha também uma coisa ali no momento de você se afirmar sua própria personalidade através da política. Eu acho que esse post foi só uma... Não, esse post foi só uma... mais um desabafo e mais uma coisa ali. Eu sempre escrevi também, então de botar e de trabalhar a escrita também, de alguma forma. Mas não... Ele é mais consequência do que causa de alguma coisa. Acho que quando... Sei, de repente quando eu namorei a primeira vez, que foi quando eu contei pra minha mãe também. Acho que contar pra família tem um peso, né? Quando você conta a sua sexualidade pra família. É o que dá o primeiro passo, assim. Pelo menos era, né? Foi 19. Sim, eu contei pra minha mãe e também dei o trabalho a ela de fazer a fofoca pro resto da família e lidar, assim. Não foi contando de pessoa em pessoa. Tipo, peraí, né? Também. Então eu contei pra minha mãe, que é quem importa. E aí o resto ela lidou sozinha. Com o meu pai biológico, eu não convivi com ele, desde que ele se separou da minha mãe. Então o meu pai, que me criou, foi o que era casado com ela até agora, também foi muito tranquilo. O meu outro pai também dizia que teria sido tranquilo, mas também nunca fiz questão, então. Eu sempre falo, eu tenho duas melhores amigas, as duas se chamam Luísa, né? E uma veio comigo da escola, eu conheço ela há 16 anos, então ali dos 12 anos. E a outra eu conheci no primeiro dia de aula, que é a Luísa. No primeiro dia de aula aqui, alguma coisa que a gente foi falar e foi fazer, e a gente sentou perto
E eu lembro que quando eu entrei na PUC pra comunicação, eu já tava muito sem saco, porque eu já tinha mudado de faculdade 2 vezes. Então já não tinha mais aquela coisa do calor, da animação pra vir. Eu já vim meio assim, cara, eu vou mentir pra todo mundo que eu tô aqui fazendo essas matérias, mas eu não vou fazer trote, não vou ver de balde, não vou fazer porra nenhuma. Então eu vim muito sem saco. E a Luísa também, ela também era mais velha, ela também tava vindo de economia. Então a gente sentou perto, junto, a gente começou a conversar. Na verdade, eu não estava falando com ninguém, porque eu ainda não sabia. E aí, a gente teve alguma colocação em alguma aula que eu falei alguma coisa. E aí, depois ela falou, cara, quando você falou isso, eu falei, é ele que eu vou ser amigo. E aí, a gente começou a sentar perto. E aí, aquela coisa, tem não sei o que, tem não sei o que lá. E, vamos comer um negócio juntos. E parece que eu conheço ela há tanto tempo quanto eu conheço a outra Luísa. Assim, há 16 anos, a gente fez todas as matérias da faculdade juntos, absolutamente todas. Toda vez que a gente trocava de habilitação, a gente trocava junto, porque a gente não queria fazer. Eu falei, vou fazer cinema. Aí ela, então também vou fazer. A gente trocava assim e fazia tudo junto. A gente fez todas as matérias da faculdade junto. Nossa, era mesmo. A gente fazia todas as matérias juntos, a gente fazia tudo, absolutamente tudo junto. Andava assim. Teve uma época que ela ficou doente. Ela ficou uns 3 meses doente. Ela teve uma amidalite muito forte. Aí bateu no estômago dela. E aí, por tanto antibiótico, ela teve um problema de estômago, sério. E aí, quando voltou a infecção do estômago, voltou em outra amidalite. Então, ela ficou 3 meses fora da PUC, assim. E aí, eu lembro de fazer todos os trabalhos, assim, ter que ficar fazendo todos os trabalhos, assinando os nossos, assim. Eu tinha que ficar com os professores. Eu falei, mas a Luísa, defendendo para ela não perder, assim, ninguém reprová-la por falta. Mas a gente tem uma conexão de muito forte, assim, eu acho que todos os meus amigos, eles são meio uma família também, e são pessoas que a gente vai se apoiando muito, e a Luísa tem relação com ela até hoje, ela é muito especial. Eu acho que eu me apaixonei por todos os meus amigos, assim, na vida, eu acho que é o maior apaixonamento que a gente sofre, que é realmente, que é aquele que não passa, né?